mucosa pálida. Então, aquela mucosa pálida, descorada, né, esbranquiçada, aquilo ali é um indício que o animal está com uma anemia grave, tá? Geralmente, uma das primeiras coisas que a gente vê, né, lá na anamnese, no histórico do animal, é a coloração das mucosas. Exato. Da boca. Vocês lembram lá naquele atendimento que a gente fez aos pet, né? Sim. Uma das coisas que a gente tinha que fazer era essa anamnese, né? Se olhar que a mucosa estava corada, hipocorada ou não, né? Tô continuando bebendo minha água, viu, gente? Tá. Bebe, bebe. Tem que beber. Eu já tomei meu café já. Bom, outro indício de anemia, gente, no caso de anemia hemolítica, é a icterícia. Por quê? Quando a gente tem rompimento, né, dessas hemácias, a gente vai ter liberação de quê? Bilirrubina, não é? Tá? Então, por isso que vai ter a coloração amarelada da mucosa. Então, quando a gente tem liberação, né, dessas hemácias, desses eritrócitos, a gente tem, então, a liberação de bilirrubina, que vai levar à coloração das hemácias amareladas. Geralmente, icterícia tem ligação com uma anemia hemolítica causada provavelmente por um agente infeccioso ou por uma intoxicação. Eu vou falar para vocês para frente as principais causas, tá? Outra característica, né, clínica do animal que tem anemia é o cansaço por esforço. Então o animal cansa com facilidade, e performance decrescida, ou seja, ele não vai querer ter as mesmas atividades, a mesma performance de atividade que ele tinha antes. Ele vai diminuir, tá? Por cansaço mesmo, por esforço. Por quê? Falei para vocês lá no início da matéria, né? Se a gente tem pouca hemácia, a gente tem pouca hemoglobina, a gente vai ter capacidade de quê? De transportar oxigênio, tá? Então, se falta oxigênio no corpo, o animal vai sofrer um cansaço por esforço. Então, qualquer esforço que ele faça, para ele aquilo ali já tá ficando difícil, né? De forma complicada, por falta de oxigênio no tecido. No tecido adiposo. Em qualquer tecido, faltando oxigenação nas hemácias, vocês concordam comigo que essas hemácias vão para todo o corpo, não só o tecido adiposo, tá? Todos os sistemas do corpo. Sim, sim. Prejudica todo o corpo. Com certeza. Então, por isso esse cansaço. Ok? Quando o animal tá com essa mucosa amarela, a gente olha a barriga do animal, tá a mesma cor. Sim. Se você for olhar, não só a boca, todas as mucosas dele vai estar amareladas. Interior de nariz, abdômen. Pálpebra também, muito amarelada. Isso mesmo. Por anemia hemolítica. Já pegou caso lá na clínica? Ixi, ali na loja já apareceu demais. Quando eu vou vacinar cachorrinho, o Giovanni me ensinou toda vez que eu for vacinar, a gente olhar primeiro, eu sempre olho. Pra não vacinar, né? Pra não vacinar, é pra me fazer a anamnese primeiro e só vacinar o animal se não tiver nenhum sintoma. Aí quando tem sintoma, aí eu ligo pra ele. Aí ele marca com a cliente, já vai lá e examina o filhote e faz o meu tratamento. Aí é o rei mesmo, hein, pai? É foda, moleque. Vamos lá, bora continuar. Bom, quais são os exames básicos e complementares para a gente dar, né, o laudo de anemia? Então, o que auxilia? Com certeza, né? O hemograma
primeiramente, e os complementos que tem no hemograma, né? Então a gente tem os índices que eu falei para vocês, o VCM, o HCM, então todos esses índices são importantes para analisar que tipo de anemia que é. Então, dentro também do hemograma a gente vai ter a parte do eritrograma, que seria a parte das hemácias em específico, que é o hematócrito, o volume globular. Outra parte do hemograma importante que eu já falei para você é o esfregaço, tá? No esfregaço a gente vai ver se tem a quantidade certa de hemácias e se essas hemácias estão alteradas, as formas ou não. Lembra que eu dei alteração de formas para vocês na última aula? Lembram? Lembro. Mas está tudo com o microfone desligado, o resto Não, tem que tirar o trem do mute aqui. Eu falo as coisas antes. Tá tudo no mute. Outra coisa importante, né, para analisar no hemograma é a quantidade de leucócito, de plaqueta. Isso tudo aí auxilia para saber qual é a causa da anemia, tá? As plaquetas também, junto com a hemácia, dá para determinar também que tipo de anemia que a gente está trabalhando. Então, todos são complementares. Quando se trata de anemia, a gente tem que analisar um por um para entender o caso do animal, tá? Para completar esses exames, caso necessário, né? A gente pode pedir também as análises de proteína total, a contagem de reticulócito que eu falei para vocês semana passada, que é importante também para definir se a medula está responsiva ou não, lembra? Para saber se a anemia é regenerativa ou não. E outra coisa importante que é feito com frequência, né, principalmente quando desconfia que o animal está com Ehrlichia, Babesia, é a pesquisa de hematozoário. Por quê? Porque hematozoário leva a anemia também, tá? Não entendi. Daiane, por que os veterinários, só quando os níveis de eritrócitos são muito baixos, hemácias são muito baixos, ele já fala que é erliquiose, sendo que o animal não teve uma infestação de carrapato, por exemplo, há 1 ano, há 2 anos? Igual chegou um caso de um cliente lá falando hoje. Só por isso? Só por isso, ela só pediu exame de sangue, mais nada. Só pediu exame de sangue, aí deu que as plaquetas estavam baixas, as hemácias que estavam baixas tudo. Estava tendo uma resposta imunológica porque os leucócitos estavam altos, e só por causa disso aí ela falou que já era erliquiose. Só que agora ela falou pra mim, como ela controla com os comprimidos, Bravec, o Simparic, o animal dela não tem carrapato no mínimo 1 ano. Nunca deu carrapato. Sim, nesse período de 1 ano, né? Aí a veterinária já falou que era erliquiose. Então, eu não fecharia em Ehrlichia desse jeito. Só com o exame de sangue simples, né? Não, e tipo assim, nem carrapato o animal não teve? Não, porque como ela controla com o Simparic a prevenção dele é maior. E ela faz o controle certinho, rigorosamente. Ela olha todo dia, ela chega em casa à noite e olha. Orelha, entre os dedos, na esponja da patinha, ela olha tudo, ela falou pra mim. Tá, eu achei estranho esse diagnóstico aí. Não, ele na loja acontece direto. Porque assim, pra você fechar um diagnóstico de anemia, não é só um hemograma também. Então, e é igualzinho no caso que falou, não é o diagnóstico já, né? Já não é a doença, tem que pedir algum outro exame complementar. PCR, alguma coisa. Não, até que PCR não, mas tinha que investigar melhor qual que é a causa, né? Esse eritrograma que você falou para detectar se tem um parasita ou não, hein? Pois é, entendeu? Aí você pode ter certeza. Não é uma coisa nem específica, ela não pediu, achei estranho isso aí.
E assim, quais que são os sintomas, né? Só se for alguma coisa que estava com sintomatologia próxima de Ehrlichia, né? Então, eu nem quis entrar muito no assunto, porque como a veterinária já tinha dado o diagnóstico, né, talvez ela ia achar que eu estava passando por cima da veterinária, eu não quis entrar muito no assunto, não. Eu só falei para ela dar o medicamento direitinho, qualquer coisa, se não oferecer melhor até durante uns 4, 5 dias, ela entrar em contato com a veterinária de novo. Não dá pra ficar dando palpite mesmo. Porque cliente, depois a gente fala alguma coisa e o cliente liga bravo pro veterinário e fala que a gente brigou e começa a briga, discórdia. Verdade. Então bora continuar. Bom, observando os resultados do eletrograma, que seria o hematócrito, hemoglobina e hemácia, tá? Então, você sabendo a porcentagem de hemácia no sangue, a quantidade de hemoglobina e a quantidade de hemácia naquele sangue, a gente pode avaliar as diferentes graus de anemia. Ou seja, se aquela anemia ela tá leve, moderada ou intensa. Então, é de acordo com a análise desses 3 parâmetros, você pode chegar ao grau da anemia, se ele está leve, moderado ou intenso. Para isso, você tem que ter os padrões para espécie, concorda comigo? Você tem que ter o padrão de hematócrito, de hemoglobina e quantidade de hemácia para aquela espécie. Você comparando a quantidade que deu no exame com a quantidade certa que tem que ter, você sabe dizer se o grau da anemia é leve, moderado ou intenso. Eu coloquei aqui, ó, uma tabela. Esse aqui está relacionado ao hematócrito. Então, por exemplo, o do cachorro, o normal é de 37 a 45, se eu não me engano. Tá aí, você sabe de cor? Oi. Você sabe de 32 a 42. Quanto? 32 a 42, 45. Normal, né? É normal. Normal. Então, quando a gente tem uma anemia discreta, a gente vai ter mais baixo esse hematócrito. Aqui tá de 30 a 37. Por isso que eu até achei na literatura isso, que o normal era de 37 a 45. Você considera 32? Varia do tamanho do animal também. Isso aí é claro, né? Aí varia um pouco, mas a gente olha sempre com a hemácia, hematócrito, hemoglobina. Mas vai isso aí, dos 32, 35 até 45. E a idade também varia muito nas espécies, né? A gente pega muito de 0 a 3 meses, de 4 a 6 meses, de 7 a 12 e de 1 ano a 8. Então, cada um, então essa variação entre as espécies tem. E se a gente fala às vezes 32, 35, que vem de 32 a 45 por causa da idade. É verdade. Então vamos lá. Quando a gente tem então uma anemia discreta, essa variação vai ser bem menor. Concorda comigo? Se por exemplo, eu estou dando um exemplo do valor que eu coloquei aqui, gente. Se o normal é de 37 a 45, se você tiver um hematócrito de 30 a 37, então tá um valor discreto, ou seja, a gente tem uma anemia leve, tá? Quando a gente já diminui, né, mais ainda esse valor, então de 20 a 29, a gente vai ter um valor moderado. E aí, por diante, né, abaixo disso, né, de 13 a 19 já é considerado severa, e menor que 13 é intensa, tá? Aí esse animal tá bem ruim, tá? Tá bem ruim. Então, o que a gente tem que considerar? Como a Thaís falou e eu falei,
a gente tem que considerar o hematócrito, a quantidade de hemoglobina e a quantidade de hemácia, para a gente levar a classificação então dos graus de anemia, se é leve, moderado ou intenso. Agora entramos na atividade semana passada. Os índices hematimétricos, então que seria o VCM e o CHCM. Vamos lá, agora respondam. O que é VCM? Volume corpuscular médio. Então vai medir o quê? Tamanho das hemácias. Isso. E o CHCM? Concentração corpuscular de hemoglobina. Isso. Concentração corpuscular de hemoglobina média. Isso mesmo. Ou seja, pela quantidade de hemoglobina que tem naquelas hemácias. Tá? Então aqui, de acordo com o VCM, a gente vai ter 3 variações. Então pode ser microcítica, macrocítica e normocítica. O que quer dizer microcítica? Hemácias menores, tamanho menor, diminuição dos eritrócitos. Isso. Macrocítica é o contrário, né? Maior, aumento do volume do diâmetro. Isso. E normocítica? É coloração normal. Não, normocítica. Não é normocrônica. Não é. Tamanho... É o tamanho e forma normal. Tamanho e forma normal. E o CHCM a gente vai ter a variação então de hiprocrômica ou normocrômica. Essas alterações, gente, a gente analisa pelos dados, né, pelo índice hematimétrico, e também a gente pode ver essas alterações de morfologia das hemácias, se tem alteração ou não, através do esfregaço na microscopia, tá? Ok? Ok. Mudos. Ok. Com essas análises aqui, com esses índices hematimétricos, a gente vai ter 6 resultados possíveis, que era isso aqui que eu pedi para vocês colocar na tabela. Então a gente vai ter anemia macrocítica hiprocrômica, anemia microcítica hiprocrômica, anemia normocítica normocrômica, anemia macrocítica normocrômica e anemia normocítica hiprocrômica e anemia microcítica normocrômica. Então, cruzando lá, né, a macrocítica com a hiprocrômica e a microcítica, a gente tem essas 6 variações. Todo mundo que fez a tabela achou isso aí? Oi. Lembro, até te mostrei naquele dia as 6 combinações possíveis. Pô, eu achei, mas eu não entendi muito, porque se ela é normocrômica, não era pra ela. A única que tem a, sei lá, só a normocítica e a normocrômica. Não entendi a sua pergunta. Não, porque se ela é normocítica, se ela tá com o tamanho e o volume normal, o que causaria anemia? Perda. Hemácia. Ela pode estar com perca. As hemácias pode estar normal, mas você pode estar tendo perca. O volume pode estar diminuindo. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Geralmente é perda. Trauma. Eu achava que a anemia normocítica normocrômica era o estado normal do... Eu também. Eu achava que era o estado normal, não? Não, é só vocês verem, é anemia. Então o animal tá com anemia, gente. Ela tá com a morfologia. Tá com o tamanho, a forma normal, só que tá em quantidade menor do que o normal. Isso.
Isso aí. Tá, então, no caso, ela vai estar alteração só no percentual de Isso. Só no percentual, na quantidade total. Na É proporção importante você total. fazer, por isso que é importante fazer o esfregaço. Ela falou, a gente tem que ir pro microscópio, porque o aparelho vai te soltar os parâmetros. Mas na hora que você olha no microscópio, você vai ver a forma e o tamanho das hemácias. É isso aí que vai definir. Talvez pode ser a quantidade que tá diminuindo. Isso, é por isso que eu falei, a gente tem que colocar todos os parâmetros. Não é colocar só um para chegar ao tipo de anemia, não, tá? Ficou entendido? Então, a normocítica homocrônica? Ficou. As outras a gente vai falando ao decorrer da aula, porque... Gente, é igual se a gente estiver numa lâmina. Hemácia grande e hemácia pequena, quanto que vai dar o VCM? Só pra vocês ensinar, põe na prova, Dai. Mas não sabe. Aí você Vai tá dar normal. Entendeu? Você só vai conseguir ver essa diferença na lâmina, porque o aparelho vai te soltar normal. Por isso que você não pode pegar um aparelho pra assar e entregar. Você vai ter hemácias na lâmina do tamanho pequeno e maior, macrocístico e microcístico. Quanto que vai dar o VCM? Normal. Porque não é o valor médio? Ah, entendi. Fez a média. Entendi. Entendeu, gente? Isso é importante, que o presta atenção de saúde da gente. Isso aí quem for trabalhar em clínica, mata cachorro. Isso é caso de... Polícia. Não, quando tem hemácia pequena e grande. Caso normal. Não, dei semana passada, dei a última aula. Você tem microcitose com policromatofilia. Anisocitose. Isso, Ixi, lembra não. Então, RDW, anisocitose com microcitose ou policromatofilia. É variação do tamanho da hemácia, tá? Então, vou continuar. Não vou colocar isso não, Thaís, é maldade. A esfera é que sabe a resposta. Tô brincando, só não é pra pôr, não. Coloca só na prova dela, tá? Ela vai, esquece e coloca na prova. Coloca só na prova da Thaís. Coloca só na prova dela. A prova da Thaís... Valendo 30 pontos. Não vai rolar eu pôr uma... Nariz, docente! Aí você que deu ideia. Nossa senhora. Pronto, agora ferrou. Ô, gente, vamos lá. Outros exames complementares que também auxilia é a classificação de anemia. Proteína total. Por que vocês acham que é importante dosar proteína no caso de anemia? Pra ver se o animal tá com perda de proteína ou não. A desidratação. Também, né? Uma das causas de hipoproteinemia é hiperproteinemia. Mas qual que é a proteína importante na anemia? Albumina? Isso! Então, quando a gente tem perda de proteína, a gente também vai ter perda de albumina, tá? Só É o de novo. carrega o quê? Eu não entendi a pergunta, Daiane. O que a albumina carrega? Carrega o ferro. O ferro, né? Então, a principal função é carregar o ferro. Então, tá totalmente ligado com a anemia. Tá? Quando a gente tem uma hiperproteinemia, aí a gente tem ligação ou com uma doença relacionada a fígado ou ao rim, tá? Então também está relacionada com outro tipo de alteração. Que foi? Você fala quando... Repete o negócio que você falou do fígado e dos rins. Quando a gente tem uma superprodução também de proteína, hiperproteinemia. Você fala que no caso as proteínas também não
não estão sendo usadas pelo Degradados no organismo, metabolizados? Aí a gente tem relação com alguma alteração ou hepática ou renal. Ah, entendi. É porque o organismo não consegue Hipoproteína, absorver o excesso de proteína do sangue. Não Hiperproteína. consegue metabolizar o excesso. Isso mesmo. Estão entendendo todo mundo que eu estou ouvindo poucas vozes? Sim. Entendendo. Problemas de proteína, fígado ou rins, entendi. Ah, dá uma dificuldade Tanto em excesso quanto falta. É na hipoproteinemia que a gente vai ter o problema hepático, né? Porque o fígado não vai estar sintetizando. Vai dar hiper. Abaixo. Hipo. Baixo. Não, hipo, tem baixa. A Hipo. hiper que é muito. A hipo é muito. Hipoproteinemia, você vai estar com o problema hepático, porque o fígado não vai estar sintetizando e você vai ter uma albumina bem baixinha. Mas e o renal não é hiper? no hiper, quer dizer que ou o fígado ou o rim ou está metabolizando. Aí Não está metabolizando o excesso de proteína do sangue. maior. Isso mesmo. Chegaram à conclusão. Na hipo, o fígado não vai estar produzindo, né? Concorda comigo? Isso. E na hiper, o rim não vai conseguir estar Fazer a filtrando esse sangue de forma correta. Entendido? Entendi. Aham. Olha, tudo bem, mas se no caso do paciente O Diego já tá deitado, problema velho. renal, não reabsorve a proteína, ela vai estar sendo eliminada na urina. Pode dar hipoproteinemia também, não? Pode. Pode. Não, mas se ela está sendo eliminada pelos rins, é hiperproteinemia. Pelo rim é hipo. Pelo rim é hipo. Hiper é quando você vai ter um hematócrito alto, porque você está desidratado. Vai elevar o seu hematócrito no sangue e abaixar. Mas só tá aí, No um outro, detalhe. entendeu? Quando Aí é tem um hiper. problema, tem uma Também. doença que ataca os rins. onde Não é só uma absorção, causa, não né, tem- Thay? É, causa de disfunção renal. Ou seja, não é só uma função, disfunção. Não é só no caso de vai causar hidratação também. É. Sim, os rins também pode não estar reabsorvendo a proteína. Ela vai É, ser e tá eliminada eliminando na pela urina. Vai dar hipoproteína. Vamos lá. Fechou aí ou não? Não, mas não seria igual no caso da glicose, da diabetes, quando o animal urina glicose, tem um conteúdo de glicose na urina, é porque o animal está com muita glicose no sangue? E essa mágica de proteína seria o mesmo, não? Está tendo uma hiperproteinemia nos rins, ele está eliminando mais do que ele deveria? Sim, pode acontecer os dois casos. Entendi. Entendeu? Vamos lá. Segundo passo, segundo exame complementar, reticulócito. Esse eu já bati muito na tecla, né? Ensinei para vocês como que faz os cálculos, como que chega. Então, quando a gente tem reticulocitopenia, é relação de anemia sem resposta, ou seja, a medula não está produzindo reticulócitos. Por isso, a gente vai ter diminuição desses reticulócitos no fluxo sanguíneo, tá? Quando a gente tem aumento dele, aumento do reticulócito, reticulocitose, então a gente já tem uma resposta medular, tá? Então ela está respondendo aquela anemia com aumento do reticulócito no corrente sanguínea. No caso é regenerar. Oi, Rosenberg? No caso da reticulocitose é a regenerativa. Ixi, agora eu não ouvi. No caso da reticulocitose é a anemia regenerativa. Isso. Na maioria dos casos, sim, tá? Só que não coloca estabelecido isso não, porque a gente vai ver anemia regenerativa e a Várias regenerativa. E não é só esse parâmetro que a gente considera, não. Oi, quem tá perguntando?
Oi. Não falei nada não. Ficou mudo. Pode continuar. Acho que o Diego já Continua aí, dormiu já. Daiane. Que dormiu o quê? Eu tô aqui prestando atenção. Você tá deitado? Ele é igual você não, ô soneca. Oi, Wellington. É, posso banheiro? Eu fosse você, trazia o copo, sabe? Faz igual eu tô com um copo na mão aqui. Outro parâmetro. As plaquetas, tá? Então, Plaquetometria. que barulheira, credo. Parece tomar pelo mal. Na anemia, o mais comum é a presença de plaquetas baixas, trombocitopenia. Qual que é a relação? Plaquetas baixas. Seria a questão do baço? Relação Sim. com o baço? Ah, tá vendo? Você está relacionando bem. Ah, Então, o baço, né, que é o responsável por quê? O que que ele faz? acho que a produção e liberação das plaquetas. Então, quando a gente tem alteração do baço, a gente vai ter a gente vai comprometer não só, né, a retirada das hemácias. Lembra daquelas hemácias velhas que eu falei para vocês, que depois de um certo tempo tem que ser eliminado? Isso. E também a produção de plaquetas. Então, tem correlação ao nível também de plaqueta, tá? Com o nível de hemácias. Por isso que quando a gente tem casos de anemia, a gente pode correlacionar tanto ao nível de plaqueta quanto o nível de hemácias, tá? Em caso de alteração principalmente do baço. Outra coisa importantíssima, né? Acabei de falar, que é um exame complementar quando a gente tem anemia hemolítica, principalmente, mas pode ter outras causas também. É a pesquisa de hematozoários, tá? Então, geralmente, quando a gente tem um hematozoário, ele vai causar, né, lise dessas hemácias, o que pode causar anemia, tá? Então, no caso da Ehrlichia, da Babésia, do anaplasma, então isso aí leva a hemólise e quadro de anemia. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Viu, Thaís? Oi. Dormiu? É destruição intravascular, né, nas anemias hemolíticas. Também pode. Vamos lá. Só para exemplificar aqui, ó, coloquei as imagens. Então, ali, ó, a primeira imagem que a gente tem são dos reticulócitos. A segunda imagem, né, é um esfregar sanguíneo para realização de contagem. Pode ser contagem de plaqueta, mas também pode ser análise, como eu já falei, do formato dessas hemácias, né, se está correto ou não, como que tá. O esfregaço também a gente pode fazer pesquisa de hematozoário, que eu acabei de falar para vocês. E aqui embaixo é o refratômetro, que é usado para medir a densidade de proteína total. Ele também é utilizado no exame de urina, tá? Depois, eu vou tentar, eu acho assim, eu não estava querendo fazer aula prática, eu fazer e filmar e mostrar para vocês não, mas se caso não tiver outro jeito, né? Eu acho que esse negócio vai uns 2 meses ainda.
Não, nós dá um jeito de ir lá e fazer isso aí. 60 dias. Não, marca uma visita lá na... Mas a outra também tá fechada, né? Tá. Faz sentido. Daiane. Oi. Hoje não é aula de bromatomo não, mas como é que você vai fazer com aquele projeto que a gente ia fazer, que tinha que plantar Não, um negócio? Você vai continuar com ele? Uai, vou, por que não? Nada, só tô perguntando. Não, não vai como ter é que mais você vai mexer com o projeto? Tá tudo parado? Parado. E outra coisa, vai ficar um vaso com, né, com as Capim. forragens de casa, eu acho Vou que... bater mata-mata em tudo. Hã? Vou bater mata-mata em tudo. Roundup. Bater mata-mata na sua cara, menino. Roundup. Você tem que Então, fechar a mas roda assim. também, Rosenberg. Não, você tá doido? Tem que pagar as contas. Vai ficar lá, vai ser só. Trem tá feio. Meu pai deve fechar o restaurante dele. Calma. Gente, nessa Não, terceira essa- imagem aí é babese, ó. A Zemaf tá cheia de Cadê? babese. Ah, aqui, ó. Aí é Nossa, a babese, aí, ó. academia tudo já vai fechar segunda-feira. Shopping também, parece. Meu pai já deve fechar. Rosenberg, Como é que você sabe que é babésio? Vai, porque eu Pode sei. ser líquido? Não pode ser merlica, Erlica maraplasma? só dá monóxido. Seu áudio tá Ou na plaqueta, parado que aí. Erlica plástica. Isso aí é tudo hemácia. Ah, tá. depois eu pergunto se ele pega, ele tá me Aí é devendo babese, olha lá. Olha que é bonitinho, ó. Parece um chinelinho. Pera, deixa a Daiane falar. Fala, Daiane. Você tem semente lá na sua agropecuária? Tem. De flor, de legumes, hortaliça, frutífera, maracujá, Gramínea, não, melancia. Gramínea não tem não. Não, gramínea não. Tinha uma de gato lá, mas já venceu. Sim. Tinha aquela grama de planta vamos pra ver gato se lá, vai mas já dar venceu. Então, vamos ver se nós... Não, aí acabou Nem mesmo, acho. cara, tira e quieto. Álcool gel 70% e um palito de fósforo. E criolina Vai também. acabar mesmo. Vou trazer esse. Pô, Vai esse tal matar de criolina da loja lá tá cheio, cara. Hein, Daiane? Eu vou trazer semente de braquiara lá da roça. Não, aí é bom. Quem? Paulo. PH. Aí, ó. Aí é Ó, bom. PH vai ser a fonte, não. A gente pode arrumar Ué, também pode. estilosante, ué. Mas o quê? Estilosante. Pra que isso? Nossa, Rosenberg. Nossa senhora. Estilosante, não conheço isso não, hein? Estilosante. O que é isso, ó, sexta-feira? É um tipo de pastagem, o seu quinta-feira. Ah, entendi. Fala! A pessoa que trabalha em casa com prepara do filho. Ah, mãe. Oh, Jesus. Vamos lá Continue, continuar, Daiane, gente. continue. Falou bobeira demais. Nossa senhora. Vamos lá, gente. Como eu falei pra vocês, com a análise de hematócrino a gente pode classificar os graus, né, da anemia. Discreta, moderada e intensa. Se a gente quiser também acompanhar se o animal está recuperando com o tratamento, uma forma também de avaliar, né, a intensidade dessa anemia é com decréscimo desse valor, o decréscimo não, né, contrário, com a avaliação desse hematócrino para cima, né, para aumento, tá? Então, de acordo com o aumento do hematócrino, a gente pode avaliar se a intensidade ainda dessa anemia está discreta, ou seja, leve, ou moderada ou intensa, tá? Eu tô passando mão no olho aqui porque tá embaçando. Ó, corona, Você hein? tá aí com sono, sou. Aí fica o dia inteiro na frente do computador. Agora você não dá aula andando mais, Lu? É. É, só fica sentado agora.
Depois eu vou ter que fazer o teste. Se minha voz sair do mesmo jeito, eu vou ficar em pé mesmo. Não vai rolar, não. Arruma um fone sem fio aí pra Ou você se e fosse fica pra andando mim pra lá e pra trabalhar cá. na frente de uma tela do negócio, eu não daria conta. Eu ia ficar inquieto demais. Bom, eu acho que eu tenho aquele fone grandão ali de Bluetooth. Esse é bom? Então, por que você não usa ele, uai? Não, hoje nós vai continuar do jeito que tá mesmo. Depois semana que vem, a gente tem as adaptações, né? É verdade. Na hora que a gente ficar craque, já vai voltar à normalidade, pode ficar tranquilo. Ah, não vá não, agora eu já até acostumei com esse trem. Vamos lá. Vamos entrar num detalhe que já tá aí relacionando e que é um pouquinho mais complexo. Quanto à causa da anemia, então relacionado à fisiopatologia, causas básicas de anemia. Bom, a primeira, básica, tá, gente? Depois a gente entra nas as mais detalhadas. Então vamos lá, primeira, perda. Então, perda de hemácias. Geralmente é causada por hemorragia. Destruição de hemácias causada por hemólise. Aí a gente pode ter ou uma intoxicação, ou CIT, igual a Thais falou, Hemoparasitose. uma infecciosa, ou infecciosa pode ser viral, igual o nosso caso agora, pode ser bacteriano, parasitário, tá? Ou por falta de produção, no caso medular, né? Então seria hipoplasia ou plasia medular, tá? Bom, quanto à resposta medular, a gente tem que fazer a investigação da causa. Para isso, a gente pode basear tanto na contagem de reticulócito para ver o que? Se está alto ou baixo, que aí a gente vai ter reticulocitose ou reticulocitopenia, tá? Então, dependendo da contagem do reticulócito, a gente vai ter ou aumento ou a diminuição desse reticulócito. E aí a gente vai ter relação se a medula tá ou não repondo esses reticulócitos. A gente pode avaliar também a microscopia, tá? Se tá tendo alterações nessas hemácias. Vixe. O microfone do Rosenberg tá aberto. E quem que é esse vira-lata? Não, da Daiane. Não, esse é meu. Cachorrinho, pedaço. Ah, a minha tá dormindo já. Pé da porta. Ah, deu a doida ali agora. Deus! Deixa isso lá que essa namorando. Não, tá namorando não. Eu tenho 2 machos. Vamos lá. Não, aí é. Não, mas vai saber, esse dia de hoje, né? Vai saber hoje. Ele é pai dele. Vixe, Maria, incesto. Bom, outra avaliação, microscopia, tá? Para avaliar então a forma. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que avaliar sempre. E com isso, os índices, né? O de índice de VCM para verificar então a produção dessas hemácias, a forma, se tá macrocítica, microcítica, e correlacionar então se é hipoplasia ou aplasia medular, tá? Geralmente, quando tem acometimento medular, a gente vai ter um VCM macrocítico, ok? Ok. Com resposta, a gente vai ter aumento dos reticulócitos, né? Então, se a medula tá produzindo ainda esses reticulócitos, a gente vai ter aumento deles na presença, então, naquele esfregar sanguíneo. Quando não tem, né? Quando a medula não tá respondendo, então,
aquela anemia, a gente vai ter diminuição então desses reticulócitos. Então é o caso de reticulocitopenia, tá? Tá todo mundo dormindo? Tamo aqui, tô ouvindo. Aqui, olha. Vamos ouvir. Kiko, pra tirar do mute é só você apertar a barra de espaço. Na hora que você solta, o trem sai do mute. Eu acabando a aula, eu já vou pra cama já. Até amanhã. Já tô na cama, meu filho. Acabando, já só vim pra deitar. Já tá aqui do lado, ó. Tinha um guardanapo. Ô, vocês devem estar adorando essas aulas assim, né? Sim. Não. Quem é ruim, bom é estar na sala de aula. É tão produtiva essa aula, mas é tão produtiva, né? Eu achei. Não atrapalha tanta aula, tudo de casa. Se precisar começar a colocar Quero ver na hora que a gente começar as aulas práticas, viu, Daiane? Como é que vamos fazer? Não, mas é sério, aí na aula prática eu pensei em filmar ou fazer online, entendeu? Mas aí eu, como se diz, eu queria que vocês fizessem, né, junto. Vamos no laboratório da Thaís. Acabando, mas junto, a gente vai mesmo. Dá certo. Todo mundo vai limpando. Não, eu prefiro também estar na sala de aula. É melhor fazer depois, nem que seja no final do semestre. Não, Mas a se tiver uma ideia é o base seguinte. online pra fazer depois, também fica bom também. O negócio é a Então, a ideia era o seguinte, eu demonstrar online pra vocês, Eu acho entendeu? bom. Aí depois, se for fazer na prática com todo mundo presente, já tem uma base, uma noção. Isso. Até porque eu não sei se. Eu ainda tô esperando ver o que vai ser das avaliações, né? Mas eu tinha pedido para vocês fazer um relatório, vocês lembram? Não. Pedido um trabalho agora de todo transfusão mundo de sangue. né? Eu não fui na aula. Quarentena, não posso fazer relatório não. relatório de quê? Hoje eu fiquei em casa, fiquei ensinando Daiane. Não, pelo amor de Deus, portfólio não, ó, gente. Pelo amor de Deus, nunca não. Vocês é tudo mala, porque eu falei as coisas, agora tá querendo tirar, né? Tá bom. Não, portfólio não, tudo menos portfólio, Daiane. Não pode gastar jeito mais não. Transfusão de sangue eu não vou tirar não, viu? Por quê, pô? Eu pedi um trabalho valendo 5 pontos de transfusão de sangue. Que dia? Esse trabalho tá 10, Daiane. Que ano foi? Pediu não pediu isso Que dia não. que você pediu? Não, é que pedi também não, Daiane. quer ver? Então eu tô pedindo agora. Não, mas agora não vale. Não, aula online não vale esse trabalho. Agora não vale. Aham. Não colocou vale. no cronograma esse trabalho, mas ainda não foi passado. Tá no cronograma. Então, no cronograma eu acho que eu coloquei a data, não coloquei não. É porque agora vai alterar as datas também, né? Não tem jeito de eu falar qual que é a data certeza, porque alterou Agora tudo. vai ser só o ano que vem. Ah, lá que você exagerado. Não, mas deve ser em abril ainda, viu? Então você já pode ir providenciando, fazer pesquisa de transfusão de sangue. Eu quero completinho. E aí, como a gente tem ambiente virtual, pode fazer digitado, né? Que Vai aí nós vamos manda entregar, né? e-mail. Nem, nossa senhora. Nem Você eu. não sabe digitar, não? Você lê não. Eu não manjo de informática não. Não, para. Não é boa não. Que áudio. Vamos lá, continuando a matéria. Como eu falei para vocês, o indício que a medula está respondendo anemia é o fator de reticulose, ou seja, reticulocitose, né? Aumento dos reticulócitos. Você vai observar isso no esfregar sanguíneo. Aqui dá para ver, ó. Aqui é uma lâmina de reticulócitos canino, de cão, né, no caso.
corado com azul crescil brilhante, que é o próprio, né, para corar esses reticulócitos. E então aí a gente tem um número elevado de reticulócitos, tá? E isso indica então que tá tendo uma resposta medular à anemia. Então tá produzindo para repor o que tá perdendo, ok? Ok. Ok. Outros exemplos também que pode acontecer quando a gente tem resposta da medula e quando não tem, eu falei para vocês na última aula essas alterações aqui, vamos ver se vocês vão lembrando. Então, quando a gente tem resposta medular, a gente vai ter anicitose. O que é anicitose? Quando tem a massa pequena e grande ao mesmo tempo, lá macrocítica, lá é microcítica. Então a gente vai ter alteração do tamanho das hemácias, onde você pode. Policromasia. É a coloração. Que são hemácias jovens. A gente observa essa do lado. Isso. Então, quando a gente tem resposta medular, a gente vai ter presença dessas hemácias jovens, tá? E também alteração do tamanho, né, das hemácias. Por quê? Vocês concordam comigo que ela está tentando repor? Sim. Então, o que acontece? A gente vai ter variação no tamanho. Por quê? A gente vai ter E processo de maturação. Isso. Então, de tamanhos diferentes, tá? Outra alteração, que essa eu acho que eu não comentei com vocês, que é a presença de corpúsculo de Olgioli, que é esse corpúsculo aqui do lado esquerdo meu, daqui, ó. Dá pra ver o pulmão? Imagina. Dá demais, dá conta. Tô vendo, tá vendo? Então é essa célula aqui com um pequeno núcleo, tá? É esse corpúsculo. O que acontece? Vocês lembram lá do nosso quadro? Nossa, ficou tão bonito, agora ficou lá na sala, hein? Que bosta. Não, o dia que tirou nota. Quando chega a hemácia matura, ela é sem núcleo, ela perde o núcleo. Concorda? Sim. Então, quando a gente tem presença desse corpúsculo aqui, nada mais né, que essa célula com núcleo, ou seja, é aquela fase inicial lá, nucleada, tá? Antes de chegar na fase final. Ok? Ok. Ok. Gente, dá um café pra Daiane. Oi. Um café, Daiane. Né? Próxima aula, em vez de tomar café, eu vou tomar café, que talvez funcione. Não, mas é porque é falta de andar. Eu costumo dar aula pilhada, né? Andando pra lá e pra cá. E aí, como eu tô sentada, e como diz, eu fiquei sentada durante o dia, aí a canseira bate, né? Vamos lá, continuando. Então vamos lá, continua. Não. A gente vai ter presença também dos eritrócitos nucleados, né? Então é outra fase inicial lá da produção dos eritrócitos, que vai aparecer no esfregaço, tá? Então aqui bonitinha a seta, né? O eritrócito nucleado. Então, uns pontinhos roxos são os núcleos, tá? Então, quando a gente tem a resposta medular, a gente vai ter presença principalmente de quê? De células iniciais, né? Ou de hemácias jovens, ou desse corpúsculo de Olgioli, ou desses eritrócitos nucleados, tá? Certo. Quando a gente não tem resposta medular a essa anemia, então a gente vai ter hipocromia e poiquilocitose. O que é
anquilocitose? Informação nas ações diferente das hemácias. Isso. Então são hemácias com diferentes anquilocitose. Forma É, forma Então normal. aqui dá pra ver. Lembra que eu falei pra vocês aquela forma, né? Com a base alterada ou esférica. Lembram? Que aqui embaixo tem as esféricas, ó. Então quando a gente tem a falta de resposta medular, a gente vai ter alteração nas hemácias. Ok? Beleza. Alguém tá me perguntando alguma coisa aí? Ô, falar. Na hora que você quiser mostrar alguma coisa, você leva um áudio, né? Tá. Isso. Tô passando álcool. Ah, se estivesse chamando a pomba gira. Eu viciei no tal do álcool. Passo o dia inteiro. Vai pôr fogo. O de fósforo e acende. Você bastante fogo. Tem mais álcool na mão que bebendo. Vocês têm que passar também. Pode passar, viu? Eu quero beber. Já acabei de passar aqui. Credo. Vocês é muito bom. Vamos lá. Causa de anemia. Primeira básica, né? Então, perda de sangue. Hemorragia. Pode ser causado por diversas formas, né? Então, trauma, cirurgia, né? Geralmente pode causar perda de sangue. Coagulopatias, ou seja, alteração de coagulação também pode levar à perda de sangue, tá? E isso geralmente está associado com hipoproteinemia. Por quê? Qual que é a principal proteína lá? Albumina. Albumina, tá baixa. Sim, tá? Uma das principais é a albumina. A falta da E quando a gente tem perda de sangue, a gente tem perda também de albumina, a gente pode ter um quadro de hipoproteinemia, ok? O plasma em si, eu lembro de eu falar lá na aula de hematócrito, eles também têm composição de proteínas, tá? Então, a gente tem perda de sangue, a gente tem perda de sangue completo, né? Da constituição inteira, hemácias, leucócitos e plasma. Dentro desse plasma a gente tem presença de proteínas, então associação de hipoproteinemia, ok? Ok. Tá tudo ruim mesmo. Falando de mim, você tá bem pior. Tá chegando a hora já, olha. Destruição de sangue. Bom, aí hemólise tem diversas causas, né? Então, imunomediata, que seria então as causas de doenças, né? De alterações imunes, como exemplo, né? A leucemia da vida pode levar também hemólise. Tóxicas, aí no caso de intoxicação de chumbo, né? Que é bem comum, pode levar também hemólise. Alterações inerentes a hemácias, então alguma alteração que pode levar a rompimento dessas hemácias. Outra alteração que eu já falei para vocês umas 3 vezes, que eu não vou falar muito mais, é a hemólise causada por agente infeccioso. Bactérias, vírus, protozoários. Protozoários. Sinomose também pode dar, viu, gente? É viral. Sim. Parasitárias, quem, por exemplo, a arlequinha da vida.
Bom, o terceiro fator que eu falei para vocês é a falta de produção, né? Então, a falta de produção dessas hemácias. Decorrência de quê? Da hipoplasia ou aplasia. Bom, isso aí geralmente é causado ou por falta de estímulo ou por falta de nutriente, então um quadro de falta de ferro, falta de vitamina B12, tá? Doenças endócrinas também pode alterar então a produção medular. Doenças metabólicas, ricticioses também pode alterar, né? A Ehrlich que entra aqui também pode alterar a produção medular. E até já falei aqui, falta de nutriente é ligado com a deficiência nutricional também. Então aí está correlacionado também com a presença ou não de ferro, né? A falta de ferro ou a presença de ferro. Isso aí que vai equilibrar a produção de hemácias pela medula. Nossa, agora eu tô sem água, vou ter que buscar um pouco. Vixe, Maria. Bom, aproveita e toma também um gole de café, vai lá. Acordar. Não, que gole de café nessas horas, não? Tem, ué. Não, você tá doido? Ai, depois na hora de dormir ferrou, né? Ó, pra gente guardar o meio, bom amigo, ó. É hora do recreio, não? Agora? É hora do recreio? Já tá na hora de ir embora. Eu tô voltando. Não, tá acabando a aula já, ué. Aguenta aí pelo menos 5 minutos aí. Ô, Rosenberg, Oi. vou dar um tapa na sua careca. Tá? Como assim? Ele gosta, cara. Carona, alguém dá carona pra mim ir embora aí também, rapaz, tá longe. Rapaz, onde você tá, ué? Bom, gente, tem Tô algumas... de pé 2 hoje. Vamos lá, deixa eu falar pelo menos no finalzinho aqui pra mim, que eu tenho que entrar. Eu tô fazendo chamada online ainda, viu? Nem mexe com isso não. Ih, eu fiz, né? Na primeira turma hoje, por que eu não vou fazer com vocês? Já tá acabando a aula já, 10h30. A gente é especial. Gente, é especial. Nossa turma é a melhor turma da UNA. Só tá faltando aí o Diego, tá? Pode ficar despreocupado. E tem o Diego aqui, minha irmã, credo, lá deve estar com corona. Cadê a irmã do Diego? Diz que a aula tá tranquila, fluindo, viu? Falta só a irmã. Fala assim não, Diego, tá doido? Mas você acha que o corona vai querer pegar ela? Meu Deus do céu. Nem de graça. Vai que pegar, falei, nossa senhora, que menina chata, vou embora. Tem algumas anemias que são fisiológicas, ou seja, é de acordo com a situação fisiológica do animal. Por exemplo, animais no período de estro. Qual que é a ligação que vocês acham que tem? É por causa da diapedese lá, que a vulva fica demasiada, fica sangrando, né? O estro é o cio. Coisa de sangue, hemorragia por causa do pocil. É o estrógeno que vai ter efeito inibitório, tá? Na produção de hemácias. Então, não é lá uma anemia, como te diz, severa, não, é um índice leve, tá? Então, vai diminuir um pouco a produção, né, de hemácia nesse período. Então, é o estrógeno que é produzido que vai causar um feedback meio que negativo, tá? Na produção de hemácia. Foi entendido? Entendi. Mas não é uma anemia fisiológica, gente. Ou seja, é uma anemia fraca, leve, tá? Não causa patologia. Em animais neonatais, por que é causa de anemia fisiológica? Neonatal? Sei lá. Imunidade. Ele tá criando resistência.
Não, mas qual que é a relação? Agora eu queria entender. Qual que é a relação que vocês acham de resistência com... Você fala colostro, imunidade, o animal Acho que não tem muito a ver, não. Ele vai adquirir imunidade com o tempo? Mas o que é imunidade? É mais imunidade. Ué, o sistema imunológico, os impostos. É a perca de Eu acho que é só quando o animal é neonato e tem uma baixa percussão sanguínea. Os órgãos ainda estão em desenvolvimento. Isso, é mais por esse lado. Então, gente, é só quando o animal é mais recém-nascido. Então, que ele acabou de nascer e ainda está em alguns órgãos ainda está em desenvolvimento. Então, ainda já vai ter uma baixa produção dessas hemácias, tá? Porque antes era o quê? Dentro da, mamífero em si, dentro da barriga da mãe, né? Depois que nasce, ele tem que tomar autonomia da produção dessas hemácias. Então, no início, o animal tem um certo nível de anemia, tá? E gestante. Por que tem anemia fisiológica? Eu acho que é a mobilização de nutrientes. A Emily ainda tá aí? Cadê ela? Deve ser em virtude da nutrição do feto, né? Pior que não. Não? É a questão do sangue. Por quê? Quando tá grávida, a gente tem uma quantidade maior de líquido circulando no sangue, tá? Então, com isso, a quantidade de hemácia ou a porcentagem dessa hemácia vai ser menor, tá? Então, pela quantidade de líquido presente, entendeu? A gente vai ter mais diluição. Isso. Vai ter com os líquidos, vai fazer uma hemodiluição. Isso mesmo. É isso que ocorre na gestação. Entenderam? Entendeu. Sim. Não é nada patológico, não. É só um quadro por causa da fisiologia do animal em si. E nos filhotes é porque até eles formarem as células demora um tempo esse processo. Por isso, em filhote, a anemia fisiológica é normal. Eu não tenho anemia, não. Eu vou tentar entrar aqui para fazer chamada, tá? Meu nome não sai, não, mas eu tô aqui. É porque não é fácil de fazer por aqui. Pelo menos na última vez não gostei muito, não. Demorou um pouco. Mas vamos lá. Vai chamando por um aí que nós fala presente. Qualquer coisa vai mostrar que você olha que eu tô aqui. Deixa eu fazer minha chamada. Meu nome é Lívia. O Silvio sumiu, né? Sumiu. Eu não sei, eu acho que ele não tava nem na chamada. Tá não. Gente, cadê o seu Antônio? Aí dele é o caso. É o caso. Só Antônio tá sem microfone. Não, é sério, o que aconteceu com o seu Antônio? E o São Antônio tá vendo. É o casa. Então, fala pra ele falar. Por quê? O computador dele não tem microfone. Você vai ter que ir lá. Não,
Seu Antônio, pressiona Alt mais H que vai abrir o chat pro senhor. Internet querendo dar pau aqui, olha. Ó o guardinha, acabou de passar aqui na minha porta, passou na sua aí, ô Daiane. É o cubo de absurdo, gente. Meu pai paga esse homem ainda, você acredita? Também pago. No pior é que paguei isso, né? Hoje. Não que nem cobra, não. Olha que legal, eu saio e entro do live e mesmo assim você fica aí. Uau! O Igor tá que namora essa cachorra dele. Posso dormir? Quando a chamada. Leonardo dormia, tá agoniado já. Sempre esquece que a Daiane deixa de fazer chamada por último.